Muitíssimo bem-vindo, Juliana, Marcelo, Fabrício, também Alexandre Galvão. Só fazendo uma correção, eu não faço parte nem na base governista, nem na base oposicionista. Nós defendemos aqui, com muita independência, o Brasil, né? Tanto que eu tenho requerimentos aí para ver aglomerações do presidente, por falta de uso de máscara, e assim como não tenho nenhuma indicação no cargo federal, as minhas emendas são apenas as emendas constitucionais, não tenho nada extra, apenas as impositivas. Então, nós estamos numa linha aqui realmente de independência nessa CPI. Então vamos lá falar de CPI da Covid. Quero que o senhor faça esse balanço aí desses primeiros meses, como é que o senhor tem acompanhado e qual o resultado que se pode tirar até o momento da CPI. Olha, é uma CPI evidentemente politiqueira, né? Não tem a menor dúvida disso. Quem acompanha minimamente essa CPI vê que ela foi montada antecipando o calendário de 2022. Particularmente, eu acho isso uma desumanidade com o povo brasileiro, que enquanto a gente está batendo esse papo aqui, tem gente morrendo ainda do coronavírus, as pessoas querendo emprego, muita gente desempregada e a fome batendo a porta. Então, eu acredito que você parar o país, porque o Senado está praticamente parado, reformas administrativas, reforma tributária, você vê que não se fala mais no combate aqui a certos mecanismos de corrupção, como, por exemplo, o fim do foro privilegiado, né? Ninguém discute mais por causa da CPI. A questão da prisão em segunda instância, que tem PECs aqui, tem projetos de lei, simplesmente não se fala mais porque as energias estão sendo consumidas na CPI. Agora, olhando para a CPI, ela não está atendendo os requerimentos que deram origem a ela, né? Nem sequer tem plano de trabalho, tem um relator que é pai de um governador, que é o senador Renan Calheiros. Então isso tem um conflito de interesse muito grande na apuração da verdade. Por exemplo, os dois requerimentos que deram origem, um foi do senador Randolfo Rodrigues, para que se investigue ações e omissões do governo federal. O meu requerimento, assinado por 45 senadores da República do Brasil, mais do que o do Randolph, quer investigar governo federal, mas também os bilhões de verbas federais enviadas para estados e municípios. E simplesmente há uma blindagem explícita, escancarada, vergonhosa dessa CPI, com inúmeras operações da Polícia Federal e de outras polícias, inclusive aí na Bahia, né, de escândalos com o dinheiro público mal empregado, com superfaturamentos, com calotes, que tem envolvimento de gente poderosa. E essa CPI, por mais que eu cobre todos os dias, ela simplesmente evita, ignora, rastrear o dinheiro da corrupção. Senador Girão, eu sou o Fabrício Cunha, é um prazer tê-lo aqui no Ligação Direta, se colocando como um senador independente, como o senhor bem colocou e até provou diante das suas ações. Como o senhor avalia o governo Bolsonaro e a atuação da oposição em relação ao governo? Muito boa pergunta, Fabrício. Eu avalio a condução do governo nessa pandemia muito falha, especialmente na maior liderança que a gente tem, que é o presidente da República, né? Então, quando ele não dá o exemplo para a população, causa aglomeração, a falta do uso de máscara, isso não é positivo, né? Então a gente está num momento de polarização extrema. O país precisa de pacificação, de diálogo, de todas as formas, né? Você vê que politizaram tudo. Politizaram remédios, né, no Brasil, politizaram tratamento médico no Brasil, politizaram campeonatos de futebol no Brasil e até a bandeira nacional foi politizada, né? Então, nós estamos num momento de irracionalidade. Agora, a gente não pode afirmar, como alguns colegas fazem, aí eu já acho um pré-julgamento
E tem colegas como o próprio relator Renan Calheiros, o presidente da CPI e muitos outros membros da CPI, que antes de começar a comissão já disse quem é o culpado e quem é o inocente. Aí já é um devaneio. A gente já vê isso como algo sem seriedade. Se você tem como membro da CPI até presidenciável, perde a credibilidade, né, do trabalho que está sendo feito. Então, eu acredito que a gente tem que investigar a corrupção, onde quer que ela possa existir, mas não se tem ainda elementos de materialidade, ainda que houve corrupção no governo. A gente tem que ser responsável com relação a uma afirmação dessa. Tem aí na PGR uma investigação, a Polícia Federal, que é uma das entidades mais acreditadas pelo povo brasileiro, também está investigando, mas a gente não pode dizer que houve, por exemplo, também atraso na compra de vacinas, porque ficou muito claro durante a CPI até agora um esforço do governo no sentido de comprar essas vacinas, quando não dava para comprar diretamente, pediu o apoio do Congresso Nacional, o Congresso Nacional deu esse respaldo para o governo com cláusulas leoninas, no caso da Pfizer e da Janssen, por exemplo, especialmente a Pfizer. Então, assim, embora que o comportamento do presidente seja um comportamento inadequado na pandemia, né, o governo agiu, trabalhou para trazer vacinas e a gente está vendo a vacinação avançando rapidamente. Bom, senador Marcelo, tudo bom? Tudo bem, Marcelo, graças a Deus, você. Então, a pergunta é assim, de onde partiu a politização em relação à Covid-19? Porque a gente sabe do comportamento do presidente da República, ele, na minha opinião, alguns colegas aqui concordam, é o maior influenciador, além de ser a maior autoridade política do país, é o maior influenciador da população no seu comportamento e muita gente argumenta e usa o seu nome para não seguir digamos assim, a conduta de restrição, distanciamento. Mas a pergunta é assim, de onde partiu? Foi da população ou os políticos que se engajaram em relação a essa politização da CPI e da própria Covid? Olha, eu acho que a sociedade, Marcelo, eu lhe agradeço pela pergunta, ela está num nível de tensão muito grande, né, de acirramento, de cegueira. Chegamos ao ponto de cegarmos uns com os outros no aspecto de famílias. Estão sendo aí, parando de se comunicar em zap por causa de política. É um acirramento que os extremos contribuem. Certas declarações, o desrespeito que existe de um lado e de outro. Você vê uma oposição aqui completamente irracional, né? Uma sanha medonha, como a gente diz no Ceará, no Nordeste, para destruir o governo, né? Então, assim, eu vejo uma simbologia de que a gente está dentro de um avião, né? E tem um piloto. Piloto, a gente pode discordar desse piloto, mas foi eleito democraticamente, que é o presidente da República, né? Ele teve aí quase 58 milhões de votos, enfim, e até hoje muita gente não aceitou. Eu acho que faz parte do jogo da democracia dar oportunidade para a pessoa e fazer uma oposição responsável. Mas é uma oposição que, no meu modo de entender, joga contra. E o pior, Marcelo e demais colegas aí da bancada, é uma oposição que visa apenas um projeto de poder. O objetivo deles é projeto de poder. Então, eu não acho isso, sinceramente, respeito quem pensa diferente, mas eu não acho isso algo razoável para quem quer o bem do Brasil, né? Então, a gente precisa, se quiser tirar o presidente da República, tira no ano que vem, né? Mas usar a CPI como um instrumento para sangrar, enquanto o país fica parado, as pessoas com desemprego, com fome, isso não é amor pela nação. Então, eu acredito que a gente tem que buscar a verdade de forma responsável. Tem um escândalo que tem muito a ver com a Bahia, e eu fico feliz em estar falando com vocês, que é um povo que eu admiro muito, e eu estou sendo contactado pelo Brasil por causa desse escândalo, que é
chamado calote da maconha, né, que foram a compra dos respiradores, 300 respiradores pelo consórcio Nordeste, que na época o presidente era o governador da Bahia, Rui Costa. Esse escândalo foram pagos do dinheiro nosso, do povo brasileiro, quase 50 milhões de reais, uma montanha de dinheiro, pagos antecipadamente do contribuinte, do dinheiro suado do contribuinte. E esses respiradores até hoje não chegaram, faz mais de um ano. E a polícia já fez a operação, caiu aí o ex-chefe da Casa Civil, né? O Bruno Dauster, que eu estou querendo chamar aqui para essa CPI, mas não estão deixando que eu chame. Também a dona dessa empresa é conhecido como calote da maconha, porque essa empresa comercializa produtos à base da maconha, a Hempcare. A dona dela, que é a Cristiana Prestes, que eu quero chamar também na CPI, mas não estão deixando, ela já disse que houve um pedido de superfaturamento do próprio consórcio Nordeste e fala o nome, né, de 2 irmãos de alma. Ela cita assim no depoimento que ela deu à polícia. 2 irmãos de alma que pediram isso. Um é o ex-ministro do governo Dilma, Carlos Gabas, que é o diretor do consórcio Nordeste, e o outro irmão de alma que é chamado pelos 2 é o ex-ministro da Dilma também, olha só que coincidência, que hoje é o prefeito de Araraquara. Parte desses respiradores que não chegaram ao povo nordestino, e morreu gente por isso, morreu baiano, morreu cearense, morreu alagoano, parte desses respiradores iriam para Araraquara. Olha que loucura, a prefeitura administrada pelo ex-ministro do governo Dilma, o Edinho Silva. E a gente está querendo investigar isso, já tem relatório da CGU mostrando a suposta fraude milionária com relação a isso. Eu fui em São Paulo, na sede dessa empresa, que ao que tudo indica é uma empresa de fachada, porque nem endereço comercial tem, a sede fica no endereço residencial. A empresa, em 2 anos, só teve 2 notas fiscais, uma delas de 48,7 milhões de reais, assinada a ordem bancária pelo ex-ministro da Dilma, que é o Carlos Gabas. Então, isso tudo, o povo quer saber. Não é apenas o povo baiano, que me contacta muito, o cidadão de bem da Bahia, mas o povo de bem do Brasil, porque esse escândalo a CPI está blindando de forma explícita. Não deixa a gente convocar essas pessoas aqui. Parece incrível, mas é verdade. Senador, seja muito bem-vindo aqui ao Ligação Direta. A Polícia Civil da Bahia, inclusive, deflagrou a operação para prender aí os envolvidos nessa operação Ragnarok, mas a Justiça mandou soltar e depois a investigação subiu para o STJ e, de fato, morreu, né? Eu queria saber do senhor como é que o senhor viu a revelação de ontem, que saiu no Jornal Nacional, de que o presidente Bolsonaro teve reuniões aí com o referendo e teria dito, inclusive, que iria comprar toda a vacina que ele ofereceu, a vacina, como a gente já sabe, superfaturada. Vamos lá. É importante deixar muito claro que essa operação não morreu, certo? Isso é, infelizmente, uma narrativa. Essa operação está aqui em Brasília. Alguns órgãos da Bahia, estranhamente, estão querendo levar de volta para a Bahia, né? Inclusive a PGR, a Procuradoria-Geral da Bahia, né? A Advocacia da Bahia, mas o próprio Tribunal de Justiça, e tem uma desembargadora muito corajosa aí, não deixou, porque sabe que tem verbas federais envolvidas, né, no consórcio Nordeste, e isso não pode ficar barato. Então, é uma briga de gente poderosa. Tem gente poderosa envolvida, e isso precisa deixar muito claro. Com relação à denúncia do reverendo Hamilton, que a gente espera que venha a CPI, né, ele pode ser ouvido, inclusive, essa semana ainda. Teve um problema de saúde, mas esperamos que se resolva. A gente não pode fazer pré-julgamentos, né? A gente já viu aqui pessoas que denunciaram e que chegaram aqui e não confirmaram exatamente o que diziam. Nas sugestões que a gente fez de perguntas,
se contradisseram, né? Então, tudo isso é algo que a gente tem que deixar as narrativas de lado para analisar com razão, com serenidade. A Polícia Federal já está investigando esse caso, a eventual prevaricação que houve, a PGR também está em cima disso, e a gente precisa, com muita serenidade, aguardar os fatos, fazer o nosso trabalho para que busque a verdade. Eu já aprovei aqui todo o requerimento para que se investigue o governo federal, convocação de quem quer que seja, quebra de sigilo bancário de quem quer que seja. Eu quero ver a verdade. Mas essa CPI, ela só quer ver a verdade de um lado e ela tem que ver de outro. É por isso que, inclusive, teve uma pesquisa nacional da XP na semana passada que mostrou que a população que ainda acompanha essa CPI, muita gente já cansou, muita gente já viu exatamente a armação que é isso tudo, que é politiqueira, para desgastar o governo, apenas isso. E eu espero que nos próximos passos dessa CPI ela possa mostrar seriedade, porque a maioria do povo brasileiro está querendo o quê? Está querendo que a CPI olhe os escândalos dos estados e municípios, que são muitos escândalos, e isso já é mostrado em pesquisa, que a população tem essa demanda e quer ver essa verdade, toda a verdade, não apenas uma parte da verdade. Pois não. Senador, eu não conheço o regimento interno da casa nem da CPI da pandemia, mas o senhor que já presidiu sessão ou sessões, né? Eu queria entender se a Emanuela Medrades, da Precisa Medicamentos, já tinha uma decisão para não responder perguntas ou não responder perguntas que viessem a gerar acusações contra ela. Por que o presidente ontem disse assim, fizemos uma pergunta teste para ela? Havia de fato necessidade disso? Olha, eu acho que aquele caso ontem foi uma tortura psicológica o que aconteceu, né? Foi. Inclusive ficou evidenciado isso, o presidente finalmente teve um bom senso, né? Ontem eu tenho que reconhecer que ele teve um bom senso, já 8 horas da noite, a Emanuele quase ali indo às lágrimas, pedindo pelo amor de Deus para esperar 12 horas, né? Porque foi um dia de muita tensão. E aqui para nós, né? Vamos combinar, as testemunhas que têm vindo para cá são a tentativa de humilhação o tempo todo. Vou te prender, não vou te prender, isso. Agressão, né? E é por isso que o povo brasileiro tá desacreditando, né? Não está querendo mais ver, a gente não quer esse tipo de espetáculo. A imagem do Senado está lá embaixo. Caiu muito a imagem do Senado depois dessa CPI. O povo não quer ver briga, o povo quer ver solução, né? E eu acredito que hoje ela mais descansada, com esse tempo que foi dado, ela pode revelar, dentro da lei, dentro do que o próprio Supremo concedeu do habeas corpus, ela possa revelar dados importantes que a gente possa cruzar, fazer eventuais acariações mais na frente, para que a gente tenha aí um juízo de valor com mais racionalidade, que infelizmente é o que está faltando nessa CPI. Senador Eduardo Girão, muito obrigada por sua participação aqui no programa Ligação Direta. Nossos microfones estão abertos, volte sempre. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado a todos vocês pela acolhida, estou às ordens e conto com vocês nessa busca pela verdade do Consórcio Nordeste, que tem muito a ver com a terra de vocês, querida, amada, que é da Bahia, que é um povo cidadão de bem, que são pessoas trabalhadoras e que não aceitam esse valor da corrupção mais no Brasil. Muito obrigado.